Você deve ter acompanhado aí nos últimos dias, né, essa efervescência, esse caldeirão que virou o Brasil, basicamente desde a vitória do Lula lá em 30 de outubro do ano passado. De lá para cá a gente tem declarações golpistas, né, do Bolsonaro e obviamente em várias frentes a organização de uma trincheira de defesa da democracia através de juristas, através da imprensa, da sociedade civil devidamente organizada. E aí acho que um livro que ajuda a gente a entender bastante este momento belicoso, esse estado de violência constante por parte da direita brasileira, é o livro Brasil Nunca Mais, que é um livro que, na verdade, lançado em 1985, organizado por Dom Paulo Evaristo Ardes, arcebispo de São Paulo, que morreu recentemente. Ele mostra exatamente assim o ódio das Forças Armadas em relação à sociedade civil que efetivamente não conversa, né, com os seus ideais. Na verdade, onde que se originou toda essa raiva, todo esse ódio, sempre essa política belicista, belicosa, ou pelo menos um discurso belicista, belicoso, que na verdade não é só discurso, porque isso foi colocado à prova durante os anos de chumbo da ditadura militar. Ocorre que quando o Brasil participou efetivamente da Segunda Guerra Mundial através da FAB, da Força Aérea Brasileira, oficiais da aeronáutica foram para os Estados Unidos e lá foram devidamente treinados. E veio de lá uma nova visão acerca da segurança nacional. Porque quando você pensa em segurança nacional, você sempre pensa num invasor externo, num agente externo que pode invadir o seu país. E na verdade, a doutrina de segurança nacional, que foi a base da ideologia do regime militar, ela apontava que na verdade o inimigo não era um inimigo externo, era exatamente um inimigo interno, né? Então que era necessário, digamos assim, decantar e purificar a sociedade brasileira desses inimigos da nação. Dessa forma, então, criou-se toda uma ideologia de perseguição e de uma tortura institucionalizada a todos aqueles agentes, a todos aqueles indivíduos que efetivamente não concordavam com o regime militar. Por isso aquela história, por exemplo, se o sujeito tivesse ficado em casa, nada teria acontecido, isso não é verdade. Porque quando a gente lê o livro Brasil Nunca Mais, a gente percebe exatamente que aquelas pessoas, professores, trabalhadores comuns que simplesmente manifestavam, né, uma posição contrária ao regime militar, já eram imediatamente considerados subversivos e por isso eram presos, torturados, muitos mortos e desaparecidos. Se essa tese de que o sujeito, se eu tivesse ficado em casa nada teria acontecido, ou se o sujeito ficasse em casa nada teria acontecido, não serve, por exemplo, para os relatos de tortura, muitos deles, né, de próprio punho, de mulheres grávidas, de crianças ou de esposas e esposos que eram torturados na frente dos seus cônjuges para tentar delatar. Na verdade, a tortura no Brasil não era utilizada como um método para se arrancar uma confissão. Na verdade, a tortura era um método institucionalizado, onde exatamente os militares ouviam das pessoas torturadas aquilo que queriam ouvir. Porque diante de um estado de pressão e de dor, de flagelo, de sevícias, né, a pessoa ela fala exatamente o que o militar quer, exatamente para ele ser poupado daquele flagelo. Então essa história, na verdade, a tortura ela era empreendida mais no sentido de fazer com que a pessoa falasse aquilo que o militar queria do que propriamente delatar uma pessoa ou uma determinada situação.